Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17. Amém? Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Amém? Quero dar boa noite para o pessoal da transmissão. Boa noite, Rússio. Boa noite, Iaf. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão desta noite. Abacuque, capítulo 3, verso 17. No finzinho do Velho Testamento, Abacuque, capítulo 3, verso 17. E você que não encontrou, pode acompanhar comigo aqui na projeção. Diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Pode deixar acesa essa luz, por favor? Não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Coloca sua Bíblia no seu assento, feche seus olhos mais um momento. Senhor, nesta noite nós queremos ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite, Pai, que a Tua presença venha se manifestar aos corações, porque a palavra, a escrita mata, mas a revelada é pelo Espírito Santo e que traz vida aos corações. E que nesta noite, Senhor, eu diminua e que o Senhor cresça e que a Tua bondade venha se revelar nesta noite, e como a boa semente, que nós possamos ter boas terras aqui nesta noite para receber a Tua palavra, aplicar a Tua palavra e produzir frutos para o Teu reino. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de receber, de compreender a Tua palavra, seja dissipado em nome de Jesus. E que nesta noite, Senhor, nós estamos com os nossos ouvidos abertos. Fala, porque a Tua igreja ouve, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se sentar no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Abacuque, sobre essa oração feita por ele. E já preguei algumas vezes sobre essa passagem, e essa semana Deus falou novamente ao meu coração a respeito dessa passagem, onde Abacuque faz uma das orações mais lindas da Bíblia. E louvar a Deus por uma grande vitória, até aqueles que não creem, até aqueles que não servem, agradecem. Ai, obrigado Deus, obrigado Deus. Mas o verdadeiro louvor, ele brota quando tudo vai mal na nossa vida. Nos dias difíceis que temos vivido, nós temos vivido dias difíceis economicamente falando, politicamente falando. A gente vê um cenário de notícias tão ruins. Ficou praticamente impossível você assistir um noticiário, que é tanta desgraça, é tanta coisa ruim, e a gente fica mal com essas notícias. Então, nesses dias difíceis, no meio de tantas notícias ruins, o Senhor tem falado ao meu coração que a igreja dele vai vencer no sobrenatural. Amém? Por isso que a palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre todo o espírito, sobre toda a carne, do espírito dele, e os filhos profetizarão, teriam visões, teriam sonhos, porque seria necessário derramado o espírito de poder sobre a igreja, para que nós pudéssemos suportar esses dias difíceis, esses dias maus. Então, Abacuque, ele escreveu esse cântico a Deus numa das suas maiores lutas. Ele estava passando com um cenário terrível, horrível, desafiador, como nós temos visto aí no nosso país, mas muito pior. E ali Abacuque, ele testemunhou tempos de muita opressão, de violência, de injustiça. Parecia que Deus não se importava, parecia que Deus não estava ouvindo o seu povo. Ele tinha essa sensação.
E no início do livro, o profeta ele se mostra ansioso por um socorro de Deus que não vem. A impressão que o profeta tem é que Deus se esqueceu do seu povo, mas mesmo assim ele se prontifica a buscar ao Senhor. Então Abacuque ele começa o seu livro com uma série de perguntas. Ele diz assim: Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Eu não sei se você já fez essa pergunta para Deus: Senhor, até quando? Até quando eu vou orar por essa causa? Até quando eu vou esperar por essa notícia? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou jejuar por isso? E Abacuque fez essa pergunta para Deus. Isso está na palavra para nós vermos como até os homens mais usados por Deus também eram seres humanos, passíveis a terem dores, tristezas, desânimo. Tanto é que um dos profetas, que nós consideramos maiores, não porque ele era maior que os outros, mas porque eram livros com a maior quantidade de capítulos. Tem os profetas maiores e os profetas menores. E um dos profetas maiores era Jeremias, e ele conseguiu escrever um livro chamado Lamentações. Ou seja, eram todos os questionamentos, as dores, as amarguras que ele despejava diante de Deus. Porque Abacuque ele estava ali, sem previsão de colheita, sem poder contar com a sua produção, sem perspectiva nem sequer de garantir o próprio mantimento. Eu imagino que esse homem tenha trabalhado tanto, se esforçado tanto, e ele não viu o fruto do seu esforço. Ele não alcançou o resultado que ele esperava. Então Abacuque ele não conseguia mais ver a flor na figueira, nem o fruto na videira. A figueira é a que produz figos, e a videira que produz uva. Ele também não conseguia ver o óleo produzido pela oliveira. A oliveira produz azeitonas, e das azeitonas era extraído o óleo. Então ele não conseguia ver nem na vinha, nem na figueira, nem na oliveira. Ele não conseguia ver o fruto. Ele não conseguia. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, porque a flor é o penúltimo estágio antes do fruto. Não sei, quem aqui já viu pé de maracujá? Diga assim: eu já vi. É linda a flor de maracujá, né? É linda, gente, eu fiquei encantada com a flor de maracujá. O morango também tem uma flor bonita, mas a flor de maracujá, ela é linda. E quando ela está em flor, quando o pé de maracujá está em flor, é porque vai vir o maracujá. Então, o penúltimo estágio antes de vir o fruto. E ele não conseguia ver a figueira florescer, ou seja, não viria fruto, porque não veio a flor, né? E aqui ele estava falando da situação, sem previsão de colheita, sem previsão de frutos. As ovelhas haviam sido roubadas e o gado exterminado. Então ele começa questionando a Deus: até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando eu vou me sentir sem resposta? Até quando, Senhor, eu vou me ver nessa situação? Até quando? Porque o povo estava cativo, o povo estava sendo oprimido, porque eles se afastaram de Deus. E ali Abacuque estava vendo toda aquela opressão que o povo estava sofrendo. E quantas vezes a gente pergunta, às vezes, para Deus: por que, Deus, eu estou passando por isso? Parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que eu estou clamando e o Senhor não está escutando. E ele começa o seu cântico com várias perguntas e com vários questionamentos, mas no final ele encerra com um cântico dizendo: ainda que. E quantos de nós conseguimos dizer para Deus: ainda que o Senhor não me cure, ainda que o Senhor não abra essa porta, ainda que o Senhor não atenda o que eu estou te pedindo, ainda que, será que eu vou conseguir louvar a Deus? Então, se a gente for trazer para os dias de hoje, Abacuque estava orando assim: ainda que a figueira não floresça. Então a gente acha muito bonito, né? Mas na prática é difícil exercitar. Então ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que me faltem recursos, o Senhor será a minha provisão. É isso que ele estava dizendo. Ainda
que seja forte a minha dor, o Senhor será a minha cura. Ainda que anoiteça, o Senhor será o meu amanhecer. Ainda que o céu permaneça em silêncio, pela fé eu ouvirei o som do milagre. É isso que ele estava dizendo. Ainda que me faltem forças, o Senhor segurará nas minhas mãos. Ainda que eu não veja sinais visíveis daquilo que eu desejo receber do Senhor, ainda que as portas se fechem, ainda que o diagnóstico não mude, ainda que as coisas não aconteçam como eu desejo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Ele está dizendo, ainda que, todavia, eu me alegrarei em Deus. Aleluia. E que você possa declarar isso nesta noite. Contudo, todavia, porém, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu creio que o Senhor está comigo e Ele não vai me faltar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, pelo vale da escassez, pelo vale da dificuldade, pelo vale da dúvida, pelo vale da depressão, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, Senhor. É confiar no Senhor, mesmo que você tenha que atravessar vales, mesmo que você tenha que atravessar desertos na sua vida. Figueira significa descanso. As folhas da figueira, elas absorvem o calor do deserto. Só que ela não floresceu. E a flor é a perspectiva do fruto, mas ela não floresceu. Em algumas áreas da nossa vida, ainda não floresceram. Guarde bem, ainda não floresceram. Mas eu digo para você, se o tronco está de pé, é porque Deus tem um plano. E no tempo certo, a sua figueira vai florescer. Amém? Em nome de Jesus. Abacuque, ele via escassez. Ele via falta de alimentos. Não sei se já aconteceu com você, de você olhar a sua despensa e falar, meu Deus, Senhor, ou de faltar alguma coisa, e você se preocupar. E Abacuque, ele viu isso. Ele viu a escassez de alimentos. Todavia, ao ver tudo isso, o Espírito Santo reveste a vida dele. Abacuque, ele começa a oração, ele começa os questionamentos, ele começa em dúvida, ele começa entristecido, quando de repente o Espírito Santo reveste a vida dele e ele floresce diante de Deus. De repente ele ergue um brado de fé e esperança no meio daquela dor, e ele diz, todavia, ainda que tudo esteja do jeito que está, ainda que eu não possa ver, eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. De repente, no meio da má notícia, vem uma presença de Deus. De repente você está se vendo murmurando, reclamando, questionando, até que o momento o Espírito Santo de Deus toma a sua vida e uma força sobrenatural começa a te invadir, quando você começa a mudar as suas palavras. E aqui Abacuque, ele está ensinando um segredo para nós. Quando você lê na Bíblia que Jó recebeu notícias terríveis, que ele perdeu tudo, ele diante de Deus, ele se dobra e ele adora. Eu imagino uma força espiritual que sobreveio sobre ele. Eu imagino que força é essa
que veio sobre Jó quando ele recebeu tantas notícias ruins. E assim, às vezes, a gente recebe notícias tão ruins, mas quando diante da má notícia, como que a gente reage? Como que a gente se porta diante do que a gente ouve, diante do que a gente vê? Quando Jó ele recebe as piores notícias da sua vida, a palavra de Deus diz que Jó se ajoelha diante de Deus. Ele se ajoelha. Ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele começa a adorar a Deus. Tem até uma canção que diz: Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A glória, a Ele a honra e o louvor. Ele adora Deus. E você vai entender isso como um segredo na sua vida. Louvar a Deus no meio da adversidade. Louvar a Deus no meio de uma circunstância difícil. Eu lembro quando o Mateus era bebezinho, nós fomos ao médico com ele. E aí, a médica olhou assim para o Mateus, e ela deu tantas más notícias para a gente. Ela falou assim: olha, esse menino ele está com um barulho estranho no coração, eu acredito que ele está com sopro no coração, e outra, ele está com alguma coisa errada no cérebro dele. Gente, a médica ela falou tanta coisa terrível para mim. Eu estou te falando baseado no que eu estou vendo aqui, tá? O que eu estou examinando. Eu vou pedir um monte de exame para você. Você vai ter que examinar a cabeça dele. Você vai ter que examinar isso, examinar aquilo. E ela ainda falou mais para mim. Ela disse assim: ó, e não vai sair daqui igual uma boba ficar chorando não. Eu falei: gente, foi o próprio Satanás, né? Que não é possível isso. Você fala para uma mãe que o filho dela está morrendo, e você fala: não vai chorar igual uma boba. Quando eu saí daquele consultório, gente, eu fiquei assim, passada. E aí eu e o Anderson chegamos em casa. Aí eu lembro que o Mateus estava ali no BP Conforto. Aí nós trouxemos ele para o quarto. E aí eu falei assim: Anderson, agora nós demos as mãos, nós começamos a orar pelo Mateus. E naquele momento nós colocamos um louvor, e nós começamos a louvar a Deus naquele quarto. E esse louvor, ele fala assim, é um louvor também conhecido, que ele fala assim: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei. É totalmente amável. Aí a gente começou a ungir o Mateus. Tão maravilhoso para mim. A gente ficava ungindo ele, cantando. E a gente começava a ungir e começamos a cantar: vim para adorar-te. Nós começamos a adorar a Deus dentro daquele quarto. A gente sentia a glória de Deus. E a gente colocou a mãozinha na mãozinha dele, colocamos a mão na cabeça dele e falamos: em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade, porque a palavra diz que você tem que usar o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome. Você tem que usar o nome de Jesus, não em vão, mas para a autoridade que Ele conferiu a você.
Então, em nome de Jesus, nós começamos a orar e repreender aquele mal sobre a vida dele e determinar a cura sobre a vida dele e profetizar cura sobre a vida dele. E para a honra e glória de Jesus, todos os exames do Mateus estavam normais, porque Deus é fiel. Mas diante da má notícia, você dizer assim: ainda que ele tenha tudo isso que ela disse, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso que Abacuque está ensinando, que o louvor é uma arma de vitória quando você se vê diante de uma má notícia. E essa semana eu vi outra má notícia que me trouxe à memória o Mateus. Porque quando Mateus foi separado por Deus para o ministério, ele fez o voto com o Senhor, para que ele pudesse tocar, e Deus o capacitou. Naquela semana que o Mateus começou a tocar bateria, ele tinha 8 anos. E esse mês ele vai fazer 15, para a glória de Deus, né? Esse mês ele vai debutar, né, Mateus? Mateus fazendo 15 anos, parece que foi ontem, né? O tempo passa muito rápido. Hã? Para, né? Para. O pessoal que é da igreja me viu grávida, viu o Mateus nascer, viu consagrar o Mateus, né? E gente, na semana que o Mateus começou a tocar, eu não esqueço disso, porque eu lembrei hoje, essa semana, porque aconteceu a mesma coisa com uma criança, e ela foi para o hospital, ela está internada. A mesma coisa que aconteceu com o Mateus. Quando o Mateus começou a tocar bateria, nós pegamos e mandamos ele para a escola. Ele tinha 8 anos, e aí nós mandamos suco para ele, numa garrafa térmica. Então, mãe, pai, não mande as coisas para o seu filho em garrafa térmica, porque a gente aprendeu de uma forma amarga, né? E nós mandamos na garrafinha térmica para ele, colocamos o suco. E aí, quando ele chegou em casa, nós fomos lavar a garrafa dele e a gente viu que estava toda quebrada, porque ela é térmica, dentro ela tem vidro. Então aquele metal que existe ali dentro dela estava picadinho, estava cheio de caco, quebrou todinha por dentro. Então provavelmente, às vezes as professoras recolhem os sucos para colocar na geladeira, alguém deve ter derrubado e quebrou por dentro. Só que por fora a pessoa não consegue ver que está quebrada. Só quando você abre, eu vi aqueles cacos caindo. E aí, naquele dia, à tarde, uma irmã disse assim para mim: Karen, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você estava na igreja e você estava cantando aquele louvor que fala: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés... Ela falou: você estava cantando oceanos. E Oceanos diz assim: e ao teu nome clamarei, né? Não temerei, vou andar sobre as águas. Aí ela disse: eu tive esse sonho, essa visão com você. E aí, quando a gente viu que estava toda quebrada, nós fomos interrogar o Mateus. Mateus, filha, sua garrafa, você tomou suco hoje? Sim, pai. Sim, mãe. Ele: pai, você colocou gelo no suco hoje, né? Eu senti, estava cheio de gelo. Aí na hora quem gelou foi eu. Aí o Mateus: Anderson, você tomou o suco? Aí eu: não fala para ele, porque existe o sintoma psicológico, né? Então, aí ele falou: você tomou o suco, Mateus? Tomei, pai, tudinho, estava uma delícia. Estava cheio de gelo. Exatamente na semana que ele começou a tocar na igreja. E aí eu falei para vocês porque aconteceu isso no interior de São Paulo. Uma menina foi tomar suco numa lanchonete, estava cheio de vidro no suco dela e ela está internada. Aí quando eu soube dessa notícia, o Anderson soube dessa notícia, eu lembrei do louvor que a irmã viu eu cantando. E aí a gente combinou, não vamos falar nada para ele. Aí na hora eu mandei mensagem para um médico, que eu mandei um WhatsApp para ele. Eu falei: doutor, o que acontece se ele ingerir caco? O que pode acontecer? Ele falou: olha, você tem que esperar pelo menos umas 24 horas, porque o caco ele pode cortar o esôfago, ele pode cortar o estômago, ele pode ter uma hemorragia interna. Agora, né, se sair, glória a Deus.
mas tem que observar se ele vai vomitar, se vai ter algum sintoma. Gente, pensa num horário que demorava para passar. Porque eu falei, se eu correr com esse menino para o hospital, né, ele vai se apavorar, ele já vai ter sintoma que ainda não, né? Aí na hora eu falei, vamos orar para pensar o que a gente vai fazer. Aí nós começamos a louvar, a orar, a pedir ao Senhor a cura, pedir que Deus cuidasse do Mateus. Aí daí a pouco a gente só escuta o Mateus no banheiro. Mãe, fiz cocô. Aí eu falei, ai, glória a Deus. Penso tanto que eu dei glória a Deus por um cocô. Você fez bastante? Fiz bastante. Não viu nada de estranho aí? Ai, glória a Deus. E gente, eu já estava assim, né? Eu não sabia se eu orava, se eu louvava, se eu tremia, né? E para a honra e glória de Jesus, Ele está aqui, vivíssimo, né? Inteiro, para a honra e glória de Jesus, não teve dano algum. A palavra de Deus diz que você ingerir algo mortífero não te fará dano algum. Por isso a importância de você consagrar os alimentos e você olhar o que você toma, tá bom? Não vai tomar caco de vidro, não vai experimentar isso na sua vida. Aí o Anderson falou, Mateus, da próxima vez você presta atenção, meu filho, no que você está mandando para dentro. Porque ele era esfomeadinho, né? E aí ele só mandou o suco para dentro. Nem percebeu. E aí depois de um tempo, né? Eu falei, vamos contar para ele o que aconteceu. Aí a gente falou para ele, Mateus, você engoliu o caco de vidro. Aí ele disse assim, aí eu fiquei preocupada da reação dele, que como ele ficava nervoso, eu falei, eu preferi não contar nada. Aí ele disse assim, mãe, eu comi vidro? Você sabe que depois que eu comi vidro, eu fiquei com mais fé ainda? Eu estou me sentindo mais forte. Eu falei, olha, glória a Deus. Foi uma reação surpreendente. Mas na hora que vem a má notícia, que te abala, que você se assusta, a primeira, se você já sai em desespero, você engoliu o caco, aí o menino, ele já ia chorar, ele já ia vomitar, ele já ia falar, vi sangue, né? Porque o psicológico é terrível. Então, no momento a gente orou ao Senhor, pedimos direção de Deus para saber o que a gente fazia, se a gente corria para o hospital, se a gente esperava. Então assim, aqui ele está dizendo, Senhor, ainda que eu tenha uma má notícia, ainda que eu veja uma situação difícil, ainda que, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É saber que Deus está no controle de tudo. Saber que Deus, Ele guarda a nossa vida. Ainda que eu caia do andaime, né, Fabiana, da máxima altura, não farei dano algum na minha vida. Está aqui Fabiana inteira, lúcida. Glória a Deus, Fabiana. Fabiana caiu, deu um susto em todo mundo, quase deixou Edilson viúva e Tayla órfã. Está repreendido em nome de Jesus. Mas Deus teve misericórdia, falou, não, minha filha não vai dessa vez. Amém? Mas ainda que aconteçam coisas difíceis na nossa vida, nós temos que confiar e crer no Deus da nossa salvação. Aqui ele está falando quando falta recursos. Você está passando uma situação financeira difícil, mas você crê que o Deus da provisão vai agir na sua vida. Você crê que no último momento Deus vai abrir uma porta. Sempre foi assim. Na minha vida, muitas vezes eu pensava, vai faltar, não vai dar. Deus ia lá e abrir uma porta no último momento, porque Ele é o Deus da provisão nas nossas vidas. Ele é o Deus. Então, aqui está dizendo, ainda que o fruto da oliveira decepcione, ainda que o fruto da oliveira minta. Como é, o que ele está querendo dizer? Que o fruto da oliveira está mentindo. Porque o fruto da oliveira é a azeitona. Então ele está dizendo assim, que você espreme a azeitona e não sai azeite. A azeitona mentirosa. O fruto mentiu. Não sei se você já viu, foi pegar um fruto, igual a Cassiane falou essa semana, né? Igual um morango, bandeja de morango de mercado, é lindo por fora, você vai abrir, embaixo está podre. Eu tinha um pé de mamão na minha antiga casa, que era assim, sempre que tinha um mamão, eu falava, vamos pegar um mamão? Aí por fora ele estava bonitinho, por dentro o tucano tinha comido tudo. E o tucano, ele fazia questão de comer o fundo e enganar a gente.
Que a gente ia lá, olha, nosso mamão já está madurinho. O tucano ia na frente. Então, o fruto mentiu. Não tinha azeite. Pense na decepção dele esperando que ela jorre azeite. E quantas oliveiras mentem? Quantas pessoas nos decepcionam? Quantas pessoas prometem tudo e não entregam nada? E aprenda na sua vida: quem fala muito e promete muito, não entrega nada. Às vezes a pessoa ali quietinha na dela, mas ela entrega. Não estou falando de você falar o normal, não. Estou falando de gente que se gaba demais, fala demais, promete demais. Pode saber, bajula demais. Não estou falando de elogio, porque tem pessoa que tem problema de elogiar. Tem gente que tem problema de elogiar e de reconhecer outra pessoa. Porque às vezes a inveja não deixa. Então, não tem problema você elogiar, não tem problema você parabenizar alguém pelo seu esforço. Mas a bajulação excessiva, pode saber, meu irmão, na mesma proporção que ele te bajula, ele te dá uma rasteira. É na mesma intensidade. Ama e odeia da mesma forma. Num dia você era best, você é fechamento, você é a minha melhor amiga, a pessoa que eu mais amo nessa terra, não sei o quê. Dali a pouco, nem olho na cara dessa bruxa. Sai falando mal de você para todo mundo. Mas não era. E tinha um amigo que ele era irônico, ele falava assim: mas não era tão seu amigo? Não era tão sua amiga, tá falando mal? Porque bajula demais, excessivamente. É muito. Você fala, tem alguma coisa errada aí. Então, tem oliveiras que mentem. Então, quando as pessoas te decepcionam, quando você coloca expectativa em uma pessoa, em um relacionamento, ou em um projeto que você se esforçou tanto e não deu em nada. Mas Deus nos capacita a romper diante das áreas que não floresceram na nossa vida, diante das oliveiras mentirosas. Miga, pastor, achei que era meu amigo, olha, queria me ver pelas costas. Então a gente não está livre de viver as decepções. Ele disse que não tinha fruto, a oliveira mentiu. Então pensa, ela chega na fase do fruto. Aquele projeto eu me empenhei tanto, eu me esforcei tanto, quando eu achei que ia acontecer, quando eu achei que ia se concretizar, apertei a azeitona, não saiu azeite, não fechou negócio, não conseguiu dinheiro, não consegui a porta aberta, não passei no concurso que eu tanto estudei, não consegui, achava que ia vir um diagnóstico positivo, veio negativo. E às vezes as oliveiras mentem. Às vezes você coloca expectativa, mas a oliveira não vai entregar o azeite. E era isso que estava acontecendo com Abacuque. E às vezes aqui, Abacuque estava diante de um cenário de tristeza. E ultimamente, nessa área da sua vida, tem sido só tristeza. Mas eu quero te dizer que o oleiro, ele só mostra a peça depois de pronta. E Deus, ele trabalha longe do seu alcance visual. Você não consegue ver o trabalhar de Deus na sua vida. Tenha certeza de que o não de Deus te protegeu, que o espera de Deus está te preparando, que Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Ele está te preparando para um sim muito mais bonito que ele vai te dar lá na frente, na sua vida. Então tudo em Deus tem um propósito.
ainda que não haja alegria, ainda que não haja fruto na videira, e a uva, o vinho representa a alegria na Bíblia. Ainda que não haja alegria, eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo, ainda que as circunstâncias que eu esteja vivendo não me proporcionem alegria, a minha alegria não é circunstancial, porque ela apenas encobre o desânimo. A minha alegria é espiritual, e essa derrota qualquer desânimo na sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Qual é a figueira da sua vida que não dá mais flores? Qual é o fruto que foi arrebatado? Como Abacuque disse. Se o fruto foi arrebatado, se você está vivendo um momento de tristeza, vá para o seu lugar de oração, vá para o seu secreto, derrama suas lágrimas diante de Deus, volte a orar, porque Deus vai produzir alegria na sua vida novamente. Essa alegria que o diabo tirou, essa alegria que o pecado tirou da sua vida. Vá para o seu secreto com Deus, vá para a presença de Deus. Vá para o seu lugar de oração, onde Deus dá vida aos seus sonhos que se perderam. Vá para esse lugar. Se você se sente fraco, então se volte para quem te faz forte, o Senhor. O Senhor. Adore a Deus, e essa é a nossa confiança no Senhor, que Ele vai mudar a sua perspectiva. Ele vai mudar. Às vezes as coisas não acontecem na hora que a gente espera. Esse fim de semana nós fizemos o culto de ação de graças na casa dos irmãos aqui da igreja. E eles testemunharam, eles foram agradecer a Deus. E eu falei para eles assim, é interessante que vocês agradeceram antes, agradeceram durante, e agora estão fazendo um culto de agradecimento depois. E é muito comum às vezes a gente ver as pessoas fazendo culto de ação de graças para comemorar um aniversário, porque elas querem celebrar com Deus, com a igreja. Culto de ação de graças para comemorar uma vitória, porque não é só receber a bênção, é celebrar o Deus que te entregou a bênção. E ali naquele lugar ele estava dizendo que ele estava tentando fazer uma venda e não dava certo, e quando chegou na hora que eles iam concretizar aquilo, deu tudo errado. E aí ele chorou, eles choraram diante de Deus. Senhor, o que está acontecendo? Senhor. E só que aquele negócio ia ser concretizado por um valor abaixo do que eles gostariam. E eles não entenderam por que Deus não permitiu que aquele negócio se concretizasse naquele momento. Mas mesmo assim, eles louvaram e adoraram ao Senhor. E quando foi pouco tempo depois, aquele negócio se concretizou. E Deus colocou a pessoa certa para dar um valor maior do que a outra pessoa iria dar. Porque Deus, Ele faz tudo perfeito, na hora certa, na hora de Deus. Deus tem exata medida da sua bênção, e Ele sabe quem Ele vai usar, e Ele sabe a hora certa de te entregar. Como eu tinha um PIS há 4 anos guardado numa conta, que eu nem sabia que eu tinha. Eu nem sabia que estava lá, eu já tinha saído, já tinha 4 anos daquele lugar. Mas no momento que eu fiz o propósito com Deus, que eu precisava pagar uma conta e ela era muito alta, ela ia além das minhas possibilidades, eu fiz um propósito com Deus e falei, Senhor, me ajuda. E Deus foi escancarando portas, Deus foi abrindo portas que eu nem imaginava na minha vida. E como que eu ia saber que esse dinheiro estava lá? Como que eu ia saber que esse dinheiro estava lá na conta? Acontece, irmãos, que eu sou casada com um homem de fé. Amém? Essa semana eu falei para o meu amigo, você não pode ser um homem bully. O que é bully? De pouca fé. Tem que ter muita fé, rapaz. Depois de 1 hora ele entendeu a piada, ele riu o resto do dia. Eles demoraram para entender o que eu estava falando, né? Aí depois ele fica, homem de pouca fé. Aí ele ria. Falei, agora você vai saber, toda vez que você tiver pouca fé, você vai saber que você é um homem bully. Você não pode ser um homem bully. Aí, eu sou casada com um homem de muita fé.
E eu trabalhei nesse lugar, já tinha mais de 4 anos que eu saí, só que eu ainda tinha um cartão, porque eu recebia numa conta salário poupança também. E a poupança ficou lá, só que eu nunca coloquei R$1 lá, não tinha nada lá. Aí eu estava nesse propósito com Deus. Eu não sei porquê, pastor Anderson passa na frente do banco, pega o cartão e fala: eu vou lá ver se tem alguma coisa. Vem cá, meu amor, vem cá. Eu vou te entrevistar. O que passou na sua cabeça? Por que você foi na frente do banco? Por que você foi lá? Já viu, a pessoa sabe que a conta dela está zerada, mas eu vou passar o cartão, vai que sai alguma coisa. Está lá saldo -0, vai que sai alguma coisa. Então eu não tinha nada na conta, nada, né, pastor Anderson? Me explica. Até hoje você não me explicou, é uma curiosidade minha. O que passou na sua cabeça? Vem mais para cá. O que passou na sua cabeça para você? Vem cá, deixa eu te ajudar. O que passou na sua cabeça? Me diz. Por que você passou na frente do banco? Por que você resolveu descer e passar o cartão? Então, na verdade eu estava ali na Eduardo Elias Aran, né, uma avenida muito importante aqui de Campo Grande, e eu vi a Caixa Econômica Federal, né, aquele totem bem grande assim, Caixa Econômica, e tinha um anjo lá. Vocês acreditam nessa história, gente? Então, aí eu falei assim, né, gente, eu não sei o que aconteceu, na verdade eu não sei, eu só sei que eu entrei no banco, entendeu? Creio que guiado pelo Espírito Santo, né? Do nada. Do nada, eu falei, eu estava indo embora para casa, falei, vamos embora, e, né? Aí eu falei, aí tinha uma vaga, e ali na Zaran ali, quase não tem vaga, pessoas não dá para estacionar ali, né? E tinha uma vaga no banco ali, eu lembro que tinha uma vaga ali, para estacionar ali do lado. Ali. Até vago o anjo provê. Aí eu falei, aqui mesmo, bum, eu só virei o carro, entrei. Quem conhece o pastor sabe que é verdade, porque ele faz assim, pum. Mas vamos lá. Parei, né? Daí eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Vou lá no caixa eletrônico e vou dar. Aí peguei o cartão e passei o cartão lá. Vou ver, like, né? Tem algum. Eu pensei assim, vai, né? Tem uma provisão de Deus ali. Falei, e fui lá, rapaz, não tinha provisão de Deus lá. Tinha uma provisão de Deus lá. Mas assim, não tem assim explicação do que realmente aconteceu. Não foi o do anjo foi brincadeira, tá, gente? Não tinha o anjo lá apontando assim, não. Mas, assim, creio que foi guiado pelo Espírito Santo mesmo, né? Quando a gente vive em oração, quando a gente está, né, precisando de uma bênção, precisando de um milagre, né? Deus, Ele direciona de uma forma sobrenatural a gente até a bênção, até ali a nossa bênção, para a gente, né, saber que Ele está cuidando de nós a cada dia. Em nome de Jesus. Obrigada. Gente, eu acho que tinha mais, hein? Tinha uns mais de 5, 6 anos que estava ali aquele dinheiro. Só rendendo. Aí quando o Anderson chegou para mim e falou assim, só que graças a Deus eu sou casada com um homem de fé e um homem de Deus, porque ele não pegou o dinheiro e fugiu. Não era tanto assim, não dava para fugir, não. Tinha que voltar, né? Eu vou ter que voltar. Mas ele pegou, eu lembro que eu entrei no carro, ele foi me buscar no trabalho, aí ele falou assim, olha que esse envelope é seu. O envelope estava até, não cabia, de tanta nota que tinha no envelope. Aí eu falei, mas de onde que vem esse envelope gordo aqui? É seu. Eu falei, mas da onde? Esse dinheiro estava na sua conta. Eu falei, então depositaram errado. É bom ver no banco, tá errado isso aí. Esse dinheiro não é meu, não. Hã? É a mulher bully. O homem não é bully, mas a mulher era bully. Aí, eu só sei, igreja, que tinha lá. E hoje foi justamente quando eu fiz o propósito com Deus. Então Deus, Ele surpreende a gente de forma que a gente, assim, não dá. A gente fala assim, como que eu posso acreditar, né? Como que essas coisas podem acontecer? Mas Deus sabia que aquele dinheiro estava lá. E no momento certo, Deus ia me mostrar. No momento certo, Ele ia chegar até mim. É assim que Deus faz. Por quê? As suas orações, elas são sementes. Quando você está orando, quando você louva, quando você busca a Deus, você está semeando no reino. E uma hora certa,
você está ali depositando. Imagine aqui, você está orando, você está louvando, você está buscando a Deus, é o mesmo que você está depositando lá no banco. Você está depositando lá no banco. Você só está depositando. Aí chega a hora que Deus vem e fala: agora, meu filho, você vai sacar. Toma aqui. Aí você fala: Deus, mas de onde veio tanta bênção? São semeaduras que você fez. Mas Deus, Ele entrega na hora certa. E quando Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, ele está falando de uma arma de vitória, de louvar, porque o louvor é uma arma de vitória. Então, se você falar assim: pastora, a figueira não floresceu, a oliveira mentiu, eu fui enganado pelas pessoas, não tem animais no pasto, está faltando recurso, Abacuque está dando o segredo aqui para você: louve e se alegre na presença de Deus. Esse é um segredo. Por quê? Quem são os ladrões da nossa alegria? A comparação, porque a comparação te adoece. O pastor ainda falou domingo aqui, você fica se comparando com a pessoa que tem uma vida muito boa na rede social, porque você acha que as coisas para você são diferentes, porque do outro é melhor, porque ele conseguiu melhor. Ninguém sabe as sandálias que o outro teve que calçar para chegar onde chegou. A gente só mostra a parte boa. Quando você tem uma posição de liderança, você trabalha sob pressão. Você tem que estar preparado para isso. Onde eu trabalho sob pressão. E não é fácil você produzir sob pressão. Mas Deus está me forjando ali. E me ensinou que a minha dependência tem que ser totalmente nele. Toda vez no caminho, quando eu vou para lá, eu falo: Senhor, me capacita, Senhor, me dá inteligência, Senhor, me prospera, Senhor, me ajuda. Porque é o tempo todo sendo pressionado. Porque você quer uma posição de liderança, então você tem que estar preparado para a pressão. Você quer ser conhecido nas redes sociais, se prepare para os haters, se prepare para as críticas. E às vezes você não tem estrutura emocional, não tem. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que Ele coloca na gente. Tem coisas que a gente fala: Deus, eu não quero não, eu quero sossego. E a gente não sabe que a paz, ela custa caro. Quando Asaf, ele começou a se comparar, porque o ímpio tem, porque o ímpio prospera, porque eu sou assim, porque eu sou assado, ele começou a se entristecer e a murmurar. Mas quando ele entrou no templo e ele se prostrou diante de Deus, ele adorou Deus, ele falou: ali conhecereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Porque o ímpio bate o carro, o justo bate o carro. Mas existe uma diferença no mundo espiritual daquele que serve e daquele que não serve. Porque aquele que serve passa a prova de mãos dadas com o Senhor. Aquele que serve pode confiar no controle do Pai sobre a sua vida, amém? Então não se compare. Se for para você se comparar, se compare com quem está numa situação mais difícil que a sua. Se compare com quem ganha menos com você. Aí você se compara para você dar valor. Vai lá dar uma passeada no hospital. Se compara com quem não pode levantar da cama. Hoje eu ainda falei com uma irmã, mandei uma palavra para uma irmã que teve um câncer, tratou e o câncer voltou e deu metástase. Se compare com essa pessoa. Se compare com quem está numa situação mais difícil que a sua. Ah, Deus, o Senhor prometeu que eu ia para as nações, que eu ia ser famosa, que eu ia prosperar. Se compare com a igreja perseguida, que quantos cristãos são mortos e perdem tudo para pregar o evangelho, que não tem essa plataforma bonita aqui para pregar não, pregam escondidos. É vergonhoso eu fazer essa oração para Deus, sabendo que tanta gente morre pelo evangelho, e a gente não suporta o não, já não quer adorar. Tem muitos fiéis que não se dobram, cristãos morrendo na Nigéria, em todos os lugares, sendo perseguidos, vendo seus filhos morrerem por causa do evangelho, e a gente não passa isso aqui e murmura, isso aqui e cobra, e tem coragem de cobrar a Deus. Nós não temos esse direito, igreja, não temos. Nós somos privilegiadas, porque vai chegar uma hora que o evangelho vai ser retirado da terra. Por isso que a palavra diz: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque vai chegar uma hora que o Espírito de Deus não vai estar sobre a terra.
Nós aguardamos a volta do nosso Jesus, então se prepare para isso. Se prepare para isso, não brinque com a sua fé, não brinque com a sua vida cristã, porque você não sabe a sua senha. Você pode morrer criança, você pode morrer jovem, adulto, velho. Não tem, ali no cemitério tem toda a idade, a gente não sabe. Deus nos deu um tempo suficiente para fazer o que Ele quer que nós façamos aqui na terra. Então não desperdice o seu tempo. Não desperdice. Nós temos que apresentar diante de Deus as nossas obras, as nossas almas. Ele não te deu a vida para você passear na terra e só desfrutar dos prazeres, não. Você veio aqui com uma missão. Nós temos uma missão para cumprir. Então, se você for se comparar, se compare com alguém que está numa situação difícil, mais difícil que a sua. Não se compare com quem aparentemente está melhor que você, porque vai te adoecer. Outra coisa que tira a nossa alegria é murmurar. Quem murmura não sai do deserto. Por isso ele diz: todavia eu me alegrarei. Ele começa dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha dinheiro na conta, ainda que meu filho esteja só pela misericórdia, ainda que meu trabalho esteja difícil, está difícil trabalhar naquele lugar, e tem gente orando para trabalhar onde você trabalha, tem gente orando para ter a casa que você tem gente orando para ter a saúde que você tem. Então, ainda que as coisas estejam difíceis na minha casa, ainda que as coisas não estejam como eu queira, Abacuque, ele está retratando a realidade. Porque ter fé não é você mentir que está tudo bem quando tudo vai mal, não é você mascarar a realidade. Ele diz: eu sei que a figueira não está florescendo, que não tem animais no pasto, mas ainda que não tenha, todavia, porém, eu me alegrarei. Ele está falando de alegrar-se e louvar a Deus, que são duas armas de vitória. Nós falamos aqui, reagir com louvor. Então veio uma situação difícil, veio uma situação desesperadora, se dobra no altar de Deus, louva, adora a Deus, como nós cantamos aqui: até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Então louve, mas se alegre em Deus. E murmurador, ele não sai do deserto, ele morre no deserto. E isso está falando, se você gosta de neurociência, eu gosto muito de assistir os vídeos de neurociência, porque fala isso, que você reclama, você já condiciona o seu cérebro a não conseguir as coisas, você contamina o seu corpo. E as doenças, elas gostam de um ambiente ácido, é propenso a você ter doenças, porque você está por estresse aí dentro. Então você condiciona a sua mente: eu não dá, eu não consigo, está tudo ruim. Você vai chegar em casa e vai dar tudo ruim para você, porque você, com as suas palavras, você produz morte para a sua vida. Fica perto de alguém que reclama 5 minutos para ver se a pessoa não te deixa, acaba com a sua energia. Até um pote de arroz, tem experimento na internet que você fala para o arroz, fala para a planta, só reclama, só amaldiçoa ela, para você ver, ela morre. E você fica fazendo isso com você, com as pessoas. Eu lembro uma vez, eu falei: gente, vamos fazer um jejum, mas não vai ser só de comida não. Vocês vão fazer um voto com Deus de não reclamar uma semana. Está proibido. Aí teve um irmão que falou: pastor, tenho algo para te contar. Meu testemunho, essa semana eu fiquei mudo. Todo mundo falou: o que aconteceu? Você está calado. Eu descobri que eu não falo outra coisa. Eu não tenho outro vocabulário. Ai, tá calor, ai, tá frio, ai, tá ventando, ai, tá chato. E adolescente, então? Os adolescentes digam: ô glória. Cadê os adolescentes? Cadê os adolescentes? Ô glória. A minha amiga falou: a minha filha adolescente, meu Deus, eu tô chateado porque tem prova segunda. Eu já tô chateado. Meu filho, quando você for adulto, você vai ter saudade de quando a única prova que você tinha era da escola. Vai fazer prova sorrindo, porque olha, meu filho. Aí minha amiga falou: a minha filha, ela reclama de tudo, meu Deus. Ela me liga: mãe, onde está isso, mãe, onde está aquilo. E aí na igreja da minha amiga, sabe o que fizeram? Uma cidade para os adolescentes, para mostrar o dia a dia deles. Como que era o nome da cidade? Resmungolândia. É o nome da cidade. Mas nessa igreja aqui, ninguém mora na Resmungolândia, amém?
Aqui é a cidade de louvor a Deus. Só tem adolescente cheio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Que tenham palavras de vida, que vocês chegam cheios de Deus, que aonde você chegar o ambiente melhore com a tua presença. Tem que melhorar com a sua presença. Para de azedar as pessoas, para de azedar o ambiente, para de reclamar. Reclamar não melhora nada, reclamar só piora. Se você reclama, porque não sei o que, daqui a pouco você pode ver que a pessoa que reclama, as coisas ruins são atraídas para a vida dela. É impressionante. Tinha um amigo que ele implicava com o garçom. Toda vez a mesa dele era sorteada por o garçom errar tudo, porque ele só reclamava. Eu lembro uma vez uma irmã falou assim: porque eu vou chegar do culto da minha casa, meu marido vai estar lá, vai estar só o sangue de Jesus, já vai estar brigando. Eu falei: irmã, pelo amor de Deus, vou te dar um conselho. Por que ao invés de você falar, eu vou chegar em casa, meu marido vai estar reclamando, falando, chega, profetiza, eu vou chegar em casa, meu marido vai estar me esperando com uma pizza, com flores. Vai, irmã, profetiza. Se você usa a sua imaginação tão fértil para o mal, vai dar errado, vai chover, vou ser atropelado. Tem gente que tem uma mente, né, catastrófica. Como o pastor, ele falou aqui, né? O que você falou domingo, pastor? O pessoal falou: vai morrer. O que acontece? Eu não sei, não lembro. O que o pastor falou assim? O que acontece, todo mundo? Se eu der o carro para o Mateus dirigir, ele pode sofrer um acidente. Todo mundo: morreu! Falei: o povo já é catastrófico, morreu, né? A sua tia Carol, meu filho, com 12 anos saia dirigindo por aí, viu? Que os pais dela não tinham juízo, não. 11 anos. Graças a Deus nunca aconteceu nada, mas não faça isso, tá? Isso é um mau exemplo, entendeu? Isso é um péssimo exemplo. Mas você sabe que às vezes eu chego, a minha mãe fala: quem vai te buscar? Eu estava lá no meu curso, quem veio me buscar? A Carol, com 11 anos. Bora, mana. Você tá louca aí, eu não entro não. A minha mãe é uma inconsequente. Eu falava. Minha mãe não era convertida, tá, gente? E naquela época o povo era doido mesmo. Ninguém, a pessoa dirigia sem carteira, largava o carro com o filho. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pode acontecer realmente uma tragédia. E o seu pai ser preso ainda por cima. Aí eu falei: não. Ela falou: então você vai de ônibus, porque ninguém quer te buscar. Aí vai 2 crianças, né? Aí vai eu rezando. Mas ela dirige bem, né? Glória a Deus. Mas não pega esse mau exemplo para a sua vida. Então, não murmure, pare de reclamar, pare, não reclame, se policie. Aí quando eu falei isso para a irmã, ela falou: é verdade, eu vou profetizar que eu vou chegar e vai estar com uma pizza me esperando. Aí no outro dia ela falou: cara, você acredita que eu cheguei em casa e ele estava com uma pizza me esperando? Eu falei: e você não mandou nenhum pedaço para mim? Eu falei: tem que mudar suas palavras, para com essa murmuração, irmão, Deus não se agrada disso. Teve uma irmã que falou assim, que foi contar um testemunho. A gente tem uma célula e ela disse assim: eu estava lavando louça e de repente eu estava orando, pedindo a Deus, de repente o Espírito Santo, eu senti Deus se aproximando, o Espírito Santo falou comigo. Aí a gente já estava, as meninas da célula, com os olhinhos, achando que Deus vai falar. De repente o Senhor fala comigo: eis que o Senhor te diz, cala a boca! Aí eu, oi. Aí todas as minhas meninas da célula tudo queria rir. Deus falou: você está reclamando muito, você só murmura, cala a boca. Eu falei: meu Deus. Aí o pastor falou: até o anjo pegou as malas e vazou. Falou: cala a boca, ninguém aguenta mais essa mulher reclamando, né? Já imaginou a pessoa falar que a experiência dela com Deus, quando ela ouviu Deus falar, Deus mandou ela calar a boca? Eu achei forte isso, igreja. Eu falei: que forte isso, irmã, né? Mas mandou calar a boca? Como assim? Porque eu estava murmurando demais. Aí depois fui no culto de oração, veio uma profeta na minha direção: eis que o Senhor te disse, cala a boca, serva. Ela falou: meu Deus, eu já entendi, vou parar de murmurar. Passei uma vergonha, ela falou no grupo. E nisso a gente já estava chorando de rir, as meninas, né? Eu falei: é cada pérola nessa cela. Mas, porque a murmuração, gente, é pesada.
A gente tem que se alegrar. E a alegria, você vê como que é. A tristeza é uma porta, é um portal para doenças. E a alegria, ela é remédio. Ela é remédio. Aprenda isso. Está doente? A alegria é remédio. A Bíblia já está dizendo, a alegria é remédio. O que a ciência fala hoje, a Bíblia já sabia há muito tempo. Onde que está isso na Bíblia, pastora? Provérbios capítulo 17, versículo 22, diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Amém? Ele está dizendo o quê? Que a alegria ele é um remédio, e que quando você está abatido, os seus ossos se secam, a sua força se esgota. E nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma. Ele fala da conexão entre a saúde emocional e a física. A alegria e o bem-estar, eles são como um remédio, enquanto a tristeza enfraquece. Então, celebre os bons momentos da sua vida. Celebre. Mateus fala, mãe, tirei 10. Eu falo, beijo, vamos comemorar, vamos fazer um bolo de chocolate, aleluia. Meu pai às vezes falava para mim, eu falava, pai, tirei 10. Não fez mais que a sua obrigação. Poxa, pai. Pai está assistindo, não me deixa mentir. E daí? Eu também tirei 5, 10. Tem gente que é chata, né? Você não pode nem contar uma benção. Eu também. Você tirou 9? Tirei 10. Você ganhou uma bizinha? Você não sabe qual que é a minha moto. É uma Yabusa. Não sabe celebrar a alegria dos outros, sabe ficar feliz com a felicidade dos outros. Ah, você ganhou um tanquinho? Eu tenho uma secadora, tá? A minha é muito melhor que a sua, tá? Você usa seda ceramidas, eu uso kerastase, tá? Então tem gente que não sabe se alegrar com a alegria do outro. Então celebra, eu falo para ele, não tenho dinheiro, meu filho faz um bolo de trigo. A minha mãe chama o bolo de trigo, ela chamava de majestoso. De que é esse bolo, mãe? É majestoso, é porque não é de nada. Não é de baunilha, não é de chocolate, é de trigo. Mas você comemora com um bolo majestoso, mas comemora, celebra os bons momentos da vida, celebra com alegria. Tem alegria, fica perto de gente que te deixa alegre, faça coisas que deem prazer para você, tem autocuidado. A Bíblia fala de uma mulher que fala assim, eu tinha uma vinha, e eu fiquei encarregada de cuidar dessa vinha, mas a vinha que era minha eu não guardei. Isso fala de autocuidado. Porque essa mulher, isso está no livro de Cantares, capítulo 1, ele fala da mulher que, ela fala assim, não repareis por eu ser morena, porque os meus irmãos me puseram como guardadora da vinha, e a vinha que era minha eu não guardei. Aquela mulher, ela cuidava da vinha, dos irmãos, da família, por isso a sua pele era muito queimada de sol, e ela tinha vergonha, porque as mulheres precisavam cuidar da pele, mas a pele dela não era cuidada, porque era muito exposta ao sol. Isso está falando de autocuidado. Ela não cuidava da vinha que era dela, ela cuidava da vinha dos outros. E tem gente que se preocupa demais com o problema dos outros, vive o problema dos outros, se entristece por causa da decisão dos outros, se entristece com um problema que vai vir daqui um mês, como o pastor disse, mata o leão que está aqui perto, você não sabe nem se o mês que vem vai chegar, e já se entristece por isso. Então essa mulher, ela não cuidou da sua vinha, ela não cuidou daquilo que o Senhor entregou para ela. Então o pastor Cláudio Duarte, ele sempre diz, todo mundo pode viver sem você, sua mulher, seu filho, todo mundo, o único que não pode viver sem você é você mesmo. Então se você não cuidar daqui, meu amigo, quem é que vai cuidar? Deus me deu um cavalo e a mensagem, eu tenho que cuidar do cavalo para eu conseguir entregar a mensagem. Se eu não me cuidar emocionalmente, fisicamente, eu não aguento. Como você acha que eu aguento ficar de salto aqui, ó? Hoje não é o sapatinho vermelho não, irmã Gra. Hoje é a sandália de salto. O pessoal fala assim, como que a pastora aguenta o culto, aguenta atender, fica em pé, fica 2 horas em pé no culto, 2 horas e meia. Eu malho panturrilha, meu irmão. Mas eu não aguentava não, irmãos. Eu não aguentava não. Mas você começa a fazer, ó. Você quer envelhecer bem, você não quer dar trabalho para as pessoas.
quer ter saúde, força física, para você não perder sua massa magra toda, mesmo trabalhando em casa, meu amigo, a massa magra, quanto mais um ano de vida você completa, menos massa magra você tem, e ela que te dá força. A nutricionista falou para mim, tudo bem, se você não quer malhar, não quer comer direito, quando você chegar nos 70, você não vai conseguir nem pentear o seu cabelo sozinho, você não vai ter força para nada. É força, não adianta, mas eu sou magra, não adianta, meu amigo, não tem problema você ser magra, se você não tem massa, você não tem força. Então tem que cuidar desse corpo aqui, tem que cuidar desse templo. E parar de se entristecer, de querer levar o mundo nas costas. Às vezes a gente acaba se entristecendo para que ninguém se entristeça. Cuida de todos, mas esquece de cuidar de si mesmo. Então, se você não se cuidar, você não vai poder cuidar de ninguém. Tem que se cuidar. Se poupe, se resgate. Não dá para carregar o mundo nas suas costas. Não dá, não dá. Cuide de si, coloque limites nos seus relacionamentos e saiba descansar. Saiba descansar. Saiba se retirar de ambientes onde a sua essência é despesada, onde só você se desgasta. Saiba, porque a tristeza adoece os ossos. Assim Deus fala o quanto um ambiente de tristeza é prejudicial para a sua saúde física. Chegou a hora de você cuidar de você. A Bíblia fala da mulher que cuidou da vinha, da sua família, dos seus irmãos, mas a vinha que era dela, ela não cuidou. Por isso a pele dela era castigada pelo sol, por causa de condições impostas pela vida. Até o próprio Jesus, em Marcos capítulo 6, versos 30, Jesus vendo que os seus discípulos estavam cansados, sem tempo para comer, ele disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram do barco para um lugar deserto. Para quê? Para descansar. Volte a cuidar da sua vinha. Volte para o seu secreto de oração. Volte a regar a sua alma com lágrimas na presença de Deus. Eu não tenho quem cuida de mim, pastora. Eu não tenho quem cuida de mim. Não tem problema. Elias, quando estava no deserto desejando a morte, Deus enviou um anjo para cuidar de Elias. Até pãozinho ele fez para Elias comer e falou: levanta e come, porque grande é a sua caminhada. Ainda que não tenha ninguém de carne e osso para cuidar de você, Deus envia os anjos dele para prover pão na sua vida, alimento, alegria. O anjo vai lá e coloca o pão, só levanta e come, porque Deus cuida dos seus. Aleluia. Deus é que cuida. Porque aqui, quando Jesus ele fala: venham comigo, ou seja, coloca Jesus no seu descanso. Você não vai descansar sozinho. Como eu faço para descansar de um dia terrível? Meu dia é tão puxado. Dobra os seus joelhos, vai para o seu secreto, leva Jesus para o seu descanso, e você vai ver o refrigério que Ele vai trazer para a sua alma. Encerrando a oração de Abacuque, ele diz: o Senhor faz os meus pés como o da corça e me capacita a andar em lugares altos. A corça é um animal que ele consegue, a corça é como o veado, né? É mais conhecido por nós. Ele consegue correr até 120 km por hora. Ele consegue andar em lugares cheios de pedra, e ele faz a curva sem perder a velocidade. É um animal, é uma espécie de animal que ele dá um salto, como se ele tivesse mola nas suas patas. Ele consegue andar em terrenos rochosos, em montes. Assim Deus, Abacuque está dizendo, ele começa triste: até quando, Deus, não me ouvirás? Até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou viver nessa tristeza? Até que de repente ele se agiganta, de repente o Espírito do Senhor paira sobre ele, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que o fruto seja
arrebatado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como os da corça, Ele me capacita a andar em lugares altos, acima dos problemas, acima da escassez, acima da tristeza, acima da tribulação, acima da adversidade. Eu vou caminhar pela fé. É assim que Ele encerra a oração. Por isso que o Senhor deixou essa palavra na Bíblia, para te deixar o segredo. Ainda que a sua casa seja um caos, ainda que a sua conta esteja no vermelho, ainda que você não tenha perspectiva, ainda que as oliveiras tenham mentido na sua vida, todavia se alegre, todavia louve, todavia se entregue ao Senhor, porque nele está a sua restauração. Aleluia. Se coloque em pé, você que pode, nós vamos orar. Porque hoje Deus te trouxe aqui para te ensinar o segredo. Porque eu sei que ninguém aqui está com a vida perfeita. Ninguém aqui está com a vida, minha vida não tem um problema. Não, todos têm. Todos passam luta, todos passam diversidades. Mas o segredo é louvar. O segredo é adorar a Deus. Fala para quem está do seu lado, adora a Deus. Combina com ele assim, cada vez que você quiser reclamar, fala para ele, cada vez. Você vai dizer assim: oh, glória a Deus. Meu Deus, tem gente que vai falar glória, hein? Você vai trocar a murmuração pela adoração. Amém? Toda vez você vê um ambiente fechado no trânsito, ô cabeção abençoado. É assim. Você sabia que xingar é você amaldiçoar e tirar um espírito, colocar um espírito ruim na pessoa? Então a sua boca, ela tem que gerar vida. Vida. Fala para ele, se você reclamar, você fica 40 anos no deserto. Mas se você aprender a louvar, você entra em Canaã, amém? Então hoje eu te convido a sua oração a ser esse louvor nessa noite. Que você louve de todo o seu coração. Porque eu sei que enquanto você estiver louvando aqui, Deus vai estar te curando dessa enfermidade. Enquanto você estiver louvando aí na sua casa, Deus vai estar te curando. Enquanto você estiver louvando aqui, Deus vai estar visitando as suas oliveiras que não estão florescendo. Deus vai estar visitando os seus currais, onde está sem provisão. Deus vai estar visitando o seu trabalho. Deus está visitando a sua alma. Então que você possa cantar esse louvor de toda a sua alma, como a sua oração nesta noite. De alguém que voltou para o Senhor. De alguém que vai colocar a sua vida no altar. Vamos cantar todos juntos e fazer desse louvor a nossa vida, a nossa oração nesta noite. Porque através dele, Deus já está operando aqui nesta noite, amém? Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Diga, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Porque diga, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Da igreja dizendo assim, ó: o choro dura uma noite, mas creia, eu creio, eu creio. O choro, ela vem, diga, ela vem. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira aumentar, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira aumentar, Todavia eu me alegrarei. eu me alegrarei, eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Essa noite a tua igreja está se alegrando em ti, Deus. Se nós olharmos para o que Abacuque estava passando, não daria tempo de contar aqui nessa noite quantas tristezas ele presenciou, quantas desgraças ele presenciou, o seu povo sendo oprimido, sendo levado cativo, a provisão indo embora. Mas o Senhor deixou no teu livro para que hoje nós aprendêssemos que ainda aqui, oh Deus, que nós tenhamos uma igreja madura na fé, não de meninos, mas de servos que aprenderam a se alegrar em Ti, que aprenderam que tudo eles podem, porque o Senhor os fortalece. Então quando você chegar na sua casa, quando você chegar no seu trabalho, quando você olhar aquele exame, ainda aqui, todavia você vai se alegrar e exultar no Deus da sua salvação. Porque quando você menos esperar, você vai entender que o louvor gera milagres, que a adoração gera milagres, que a gratidão gera milagres, que a alegria gera milagres, que a alegria é remédio, é saúde para a sua alma, para o seu corpo. Aleluia! Vamos encerrar dizendo para o Senhor. E ainda que a figueira não floresça,
Aplauda o nome dEle.